Olá amiguinhos, eu sou a Erika e vocês estão no canal Artmock. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero compartilhar uma história com vocês um tanto quanto curiosa. Alguns dias atrás eu estava gravando os vídeos aqui como eu sempre faço. E no início do canal, eu queria sentar, simplesmente chegar aqui e gravar os vídeos. Eu falei, não vou escrever roteiro, não vou fazer nada disso, vou chegar e falar espontaneamente. E aí não rolou muito bem. Claro, eu nunca tinha gravado antes, nunca tinha produzido conteúdo para a internet, então não sabia como me comportar na frente das câmeras. Eu consigo falar bem perante as pessoas, mas na frente da câmera, sei lá, dei uma travada. O que eu considero ser natural, diante das circunstâncias, né? Mas, recentemente, gravando alguns roteiros que eu tinha preparado, eu vi que a coisa não estava rolando, não estava dando certo. Toda vez que eu sentava para gravar era um sacrifício, eu passava horas tentando gravar o mesmo roteiro, a mesma história, e não saía do lugar. E foi aí que eu percebi que eu já estava começando algo e fazendo tudo errado, já logo nos primeiros passos, assim. Porque eu não estava fazendo algo que de fato eu acreditava, que de fato eu queria compartilhar com as pessoas. E aí eu percebi, eu falei, essa não sou eu. Não que a gente não tenha que ter planejamento, que não tenha que ter roteiros, um esquema para se produzir algo. Mas pra mim aquilo não estava rolando, né? Então eu falei, não, tenho que rever isso e começar certo. Falar, não, peraí, vamos apagar, vamos desconstruir e vamos recomeçar. E foi o que eu fiz. Eu reavaliei direitinho, percebi que tinha outros assuntos, outros valores que eu queria compartilhar e que eu queria usar o canal como um meio disso, né? No início, quando eu tive a ideia de criar aqui o canal, eu queria compartilhar os meus projetos, claro, ilustrações, trabalhos, grafite, enfim, uma série de coisas que eu produzo. Mas além disso, eu queria compartilhar as ideias, coisas que eu acredito, as minhas experiências enquanto pessoa, no âmbito profissional também, e compartilhar isso de uma maneira positiva e bacana com as pessoas, né? E eu me toquei que nem tudo na vida, acho que eu até falei um pouco disso no primeiro vídeo, é super controlado, é super certinho, não tem como ser, porque a gente não tem domínio sobre tudo que rola na vida, né? E aí eu me lembrei de uma história, eu me lembrei de como surgiu o Artmock, de como eu comecei a produzir as coisinhas da Artmock, os artesanatos, e isso aconteceu de uma maneira totalmente inusitada. Na época, isso aproximadamente há uns 6 anos atrás, eu trabalhava numa agência e nessa agência tinha um rapaz que ele ilustrava, fazia um trabalho muito bacana e todo mundo curtia as ilustrações dele e sabia que ele era um ilustrador. E logo quando eu entrei aquilo me chamou a atenção, porque eu sempre desenhei desde pequena, mas até então ninguém sabia que eu desenhava. Exceto meus pais, meus irmãos, as pessoas bem próximas a mim, minha tia, sim, família principalmente, sabia que eu desenhava e que eu gostava muito daquilo. Mas no mais ninguém sabia, ninguém conhecia meu trabalho, não tinha... Na época eu tinha o perfil do Flickr, que eu compartilhava algumas coisas, compartilho até hoje, mas não era algo assim que todo mundo tinha conhecimento. E aí eu pensei, eu preciso fazer com que as pessoas conheçam, né, saibam que eu ilustro, que eu faço e tal. E aí eu pensei, de que maneira fazer isso? E foi logo quando teve um boom, tava todo mundo usando o sketchbook e tal, começou aquela onda, Moleskine, essas coisas e tal. E aí eu falei, nossa, eu preciso ter um Moleskine também, isso e aquilo. E aí na real eu descobri que era tipo super caro, não tinha grana na época pra comprar. E eu falei assim, quer saber, eu vou montar o meu próprio sketchbook. E aí eu comecei a pesquisar na internet algo sobre encadernação artesanal. Comecei a pesquisar algumas coisas, desmontei alguns cadernos, comecei a fazer algo do gênero e montei o primeiro protótipo. Comecei, falei, não, ficou bacana, tal, que eu posso melhorar aquilo e fui criando. E aí, mas ainda eu não tinha resolvido o problema da ilustração, né? Como compartilhar isso com as pessoas. E aí eu descobri uma maneira de fazer isso. Eu comecei além de criar o sketch, eu fazia capas à mão, eu desenhava nas capas. Enquanto eu vou contando essa história, eu vou passando para vocês algumas fotos desse começo, desses primeiros produtos. E aí eu comecei a fazer tal, e isso, comecei a criar essas coisinhas.
E aí as pessoas começaram a curtir, começaram a encomendar e tal. E com o passar do tempo eu fui gostando tanto de fazer encadernação, de montar os esquetes, que eu comecei a pensar assim, pô, não, além dos desenhos eu vou ter outras coisas também. Às vezes se alguém não curtir um desenho, eu comecei a encapar com tecido, comecei a usar outras coisas. E foi rolando, cada vez mais, foi rolando. E foi muito bacana. E quando eu percebi, eu estava totalmente envolvida com o artesanato em si. Não só necessariamente com a ilustração, que era o foco principal. E depois disso, além dos sketchbooks, eu comecei a produzir as carteirinhas. E pra mim foi uma grande surpresa, porque não era algo que eu queria, não era algo que eu tinha vontade, que eu me via fazendo até produzindo artesanato, imagina. Era algo pra mim que eu só pensava assim, sei lá, tipo senhoras, terceira idade, algo do gênero. Uma visão totalmente deturpada e até preconceituosa da minha parte. Mas foi uma grande descoberta pra mim. Foi algo assim muito libertador na época e que me trouxe muitas alegrias e me traz até hoje. E claro que a Artmock para mim hoje é um projeto que eu não compartilho só produtos, coisas que eu crio, como o artesanato mesmo, mas as próprias ilustrações, prints, essas coisas todas. São experiências que eu compartilho com as pessoas. A experiência de produzir algo ali do zero, de me dedicar a cada peça, de ter um cuidado, um detalhe com cada produtinho. Então cada peça é única, sai de uma maneira, tem uma composição, e esse é o grande barato. E a parte mais gostosa desse trabalho, na verdade, é quando a pessoa ela pega ali aquele produto, quando ela tem aquilo na mão e a satisfação, você vê a empolgação da pessoa, tal, o reconhecimento também que as pessoas têm por esse trabalho, isso é muito fantástico. E é algo que não foi planejado por mim, que eu nem pensava, não cogitei em nenhum momento, e acabou acontecendo e se tornando o que é hoje. Então o que eu queria compartilhar com vocês é que nós temos que fazer isso, temos que acreditar, seguir ali naquele... Às vezes a gente tem uma ideia, quer fazer algo, mas a vida nos coloca num caminho totalmente diferente e muitas vezes a gente tem que aceitar. Nem sempre é fácil, às vezes a gente tem uma restrição, a gente tem ali, a gente não é aquilo, mas o retorno, os sinais que a vida nos dá de que aquilo está acontecendo e é real, são muito fortes e a gente não pode ignorar. E foi o que eu fiz e sigo fazendo, E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo. Fico muito feliz de poder compartilhar essas histórias com vocês. Um detalhe também que eu esqueci de compartilhar é que agora, de fato, esse ano completam 6 anos de que eu estou tocando o projeto Artmock, exatamente no dia 13 de fevereiro. Zica demais. Final 13, E muito feliz, independente dos resultados que nós tenhamos alcançado até hoje, de ser ou não uma marca super conhecida, dos nossos produtos estarem em todo o país ou no planeta Terra, isso para mim é indiferente. Claro, todo projeto que a gente cria quer que seja bem sucedido de fato, mas acima de tudo é um projeto que me enobrece, me dá grandes possibilidades enquanto ser humano. Uma delas é poder compartilhar isso com vocês e o conteúdo que eu compartilho no site, no blog, nas nossas redes sociais. E é isso, gente, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez nos apoiando e assistindo ao nosso conteúdo. Se você já é inscrito no canal, muito obrigada. Não deixe de compartilhar os vídeos, de deixar aquele like, e se você não é inscrito, se inscreva, acompanhe o que a gente posta por aqui. Como sempre, eu vou deixar nas redes sociais os links da Artmock pra gente se conectar ainda mais. Lembrando que a gente está no Twitter agora. Na verdade a gente sempre esteve lá, mas eu não tinha nunca tweetado nada. Eu conto essa história num próximo vídeo. E é isso, deixe sua opinião, sugestão, comentário, crítica aqui na descrição. Afinal de contas esse espaço é seu. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!